nesta UFCD 0763 abordar o tema da transmissão sem fios. Vimos anteriormente, falámos sobre cabos, vamos ver outra forma de transmissão, outro meio físico de transmissão sem fios. As transmissões sem fios, ou seja, através de ondas hertzianas no espaço, não constituem, por enquanto, uma alternativa ao mesmo nível das que utilizam cabos, uma vez que estas últimas transmissões sem fios possuem uma capacidade, uma velocidade e uma fiabilidade relativamente inferior e com custos mais reduzidos em relação, portanto, os cabos terão, no fundo, custos mais reduzidos. Também pensamos que esta característica irá ser alterada com a introdução do 5G. E, portanto, a partir do 5G, nós vamos ver cada vez mais esta transmissão sem fios a acontecer. No entanto, em certas circunstâncias, as comunicações sem fios, conhecidas como wireless, tornam-se uma melhor alternativa, uma única possível. Por exemplo, quando nós estamos no meio de um barco, quando estamos, no fundo, em alto mar, quando estamos numa zona geográfica em que está desértica, em zonas pantanosas, no fundo, em lagos, em circunstâncias específicas em que não é viável a instalação de cabos. Nessa circunstância, devemos ter a possibilidade, portanto, de fazer uma transmissão sem fios. As comunicações sem fios são também as únicas possíveis para as comunicações móveis. Como sabemos, portanto, os nossos telemóveis, mobile communication, em que a partir de computadores, portáteis, de telemóveis, nós conseguimos, no fundo, fazer uma ligação a computadores remotos, a servidores, inclusive para termos acesso à nossa internet. E cada vez mais é usual essa utilização. Existem, então, 4 tipos de ondas. Que ondas são essas? Temos as ondas de infravermelhos, micro-ondas, ondas de rádio e ondas satélite. Vamos começar por falar das ondas de infravermelho que utilizamos e que nem damos conta que isso é o meio físico de transmissão. Não pensamos nesse assunto. O infravermelho, o que é? É um tipo de radiação eletromagnética que tem uma frequência menor que a da luz vermelha e, por isso, ela não é visível pelo olho humano, visto que esse espectro não faz parte, portanto, da capacidade que o olho humano tem para visualizar. Onde é que utilizamos? Olha, neste objetozinho que é tão nosso conhecido, que é o caso dos comandos, não é? Comandos ao nível das televisões, dos vídeos, dos automóveis, no fundo, sinais digitais que nos permitem realizar alguma operação. É aqui que nós encontramos essa transmissão sem fios através dos tais infravermelhos. Depois, também ainda temos a comunicação entre esses infravermelhos por computadores, mais rara. Normalmente os computadores, mesmo os portáteis, já não vêm com esta, portanto, potencialidade. E porquê? Porque eles teriam que estar com uma proximidade considerável, portanto, teriam que estar próximos e, naturalmente, só seriam usados em LANs. Também ainda tem a particularidade de, se eu colocar aqui algo entre a transmissão, portanto, no caminho do raio infravermelho, eu vou deixar de ter essa transmissão. Portanto, é importante não existir essa obstrução física, sob pena de deixarmos de ter essa transmissão. Portanto, a velocidade que pode atingir é na ordem dos 10 megabits por segundo. São também mais dispendiosas as redes com este tipo de tecnologia e são, então, como vimos, mais suscetíveis a erros que os próprios cabos. Daí ter sido, no fundo, abandonada a utilização destes infravermelhos para comunicação entre LANs.
As ondas de rádio são ondas do mesmo tipo das que são utilizadas nas transmissões de rádio, quer no radiodifusão, quer nos radioamadores. As microondas situam-se então numa faixa espectral mais elevada, na ordem entre os 2 e os 30 GHz, muito utilizada nas comunicações ao nível dos telemóveis. Temos também que a constituição destas redes em ondas de rádio ou microondas implica a instalação de antenas ou dispositivos de emissão e recepção, como podemos estar a verificar. Portanto, têm que existir efetivamente estes dispositivos, alguns deles, por exemplo, este tipo de antena que nós encontramos na parte de trás do nosso computador, na escola, e também podemos ter um dispositivo deste tipo, por exemplo, um modem wireless, em que se pode utilizar efetivamente essa transmissão. A partir de certas distâncias, torna-se mesmo necessária a instalação de retransmissões. Portanto, nós temos que ter este tipo de ondas, necessitam de antenas e necessitam de X em X metros, nós temos que ter os retransmissores para podermos, no fundo, comunicar. Temos também, esta tecnologia também é utilizada ao nível em redes do tipo campus e também do tipo MAN. As ondas de rádio podem passar através de paredes, ao contrário das ondas de micro-ondas que necessitam de um espaço limpo ou livre de obstruções, sob pena da transmissão não se efetuar. A principal desvantagem deste tipo de redes é a sua baixa capacidade em termos de velocidade de transmissão. Portanto, tem efetivamente uma velocidade de transmissão mais estreita. Os satélites. Ora, os satélites são utilizados para telecomunicações ou transmissão de dados sob a forma digital. Encontram-se situados aonde? Nas órbitas geoestacionárias em torno do Equador, a cerca de 30 km da superfície terrestre. É o que nós hoje em dia encontramos. Portanto, ao nível da comunicação, por exemplo, quando eu estou em alto mar, eu tenho uma forma de comunicação que é efetivamente uma comunicação via satélite. Portanto, com uma antena, eu irei comunicar via satélite e será o satélite que vai redirecionar essa nossa comunicação, quando não é possível a utilização de cabos. A comunicação com esses satélites implica o quê? Antenas parabólicas, ou seja, dispositivos de transmissão e recepção capazes de efetuar os uplinks, que é as emissões da Terra para o satélite, e os downlinks, que é exatamente o contrário, as recepções do satélite para a Terra. Temos o quê? Em sítios, em zonas em que não temos cabos, muitas vezes os operadores instalam pequenas antenas parabólicas nos prédios ou nos próprios apartamentos para que as pessoas, inclusive, possam ter acesso efetivamente à internet. E onde essa comunicação faz-se terra-satélite e satélite-terra, de forma a podermos ter esta informação. Então, as ondas satélites são utilizadas em comunicações intercontinentais, abrangendo grandes distâncias geográficas e normalmente suportam uma largura de banda elevada da ordem dos 500 MHz. Estão sujeitas a atrasos e nós temos, por exemplo, algo que foi noticiado pelos todos os órgãos de comunicação social, nomeadamente ao nível da emissão e da transmissão de fotografias do robô que neste momento está em Marte e que manda as imagens para a Terra, e também fizeram referência que essas imagens têm o tal atraso de 11 minutos. Portanto, demora a percorrer 60 milhões de quilómetros de distância essa comunicação. E ela é feita aqui através destas ondas satélite. Também são muito importantes nas redes WAN, portanto, que são redes de área alargada, que é o caso da internet
em que nós, muitas vezes, como já referenciei anteriormente, temos que ter uma parabólica, por exemplo, se a zona não tem os cabos necessários para termos acesso à internet. Com o 5G, vamos notar uma grande melhoria em termos destes meios físicos de transmissão sem fios, porque vamos sentir uma modificação, quer ao nível da velocidade, quer ao nível da largura de banda. E por hoje ficamos por aqui. Até uma próxima sessão.